Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar no instante que vocês estão louvando ao Senhor, já estão entrando na palavra nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Só o Senhor de ser adorado. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto. Aleluia! Glória a Deus! A mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos. Glória a Deus! Oh, Glória! como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava paz e também confiança e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha verei o seu rosto, verei a Jesus, eu creio, como Ele é. Verei a Jesus, verei a Jesus, como Ele é.
nosso Deus. Eu creio que eu verei o seu rosto, eu verei a Jesus como Ele é, aleluia. Louvado seja Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos em 2 livros nessa noite. Primeiro eu gostaria de ler lá no Velho Testamento, o livro do profeta Isaías. Nós vamos ler no capítulo 7, o versículo é o 14. E depois nós vamos lá para o livro de Lucas, no Novo Testamento. Isaías capítulo 7, versículo 14 nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome santo do nosso Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus essa noite. Isaías capítulo 7, no versículo 14, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aleluia. Glorificado é o nome do nosso Deus. Vamos ali para o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 1, irmãos. Aleluia. Vamos ver o cumprimento do que o profeta Isaías disse. Quando Isaías profetizou, vieram outros profetas ali. E depois desses outros profetas, ficou 400 anos em silêncio. 400 anos em que o Senhor não disse mais nada. O Senhor fez uma promessa ao seu povo. Aleluia. Achou? O livro de Mateus ele achou. Só o capítulo 1. Louvado seja Deus. E lá no livro de Isaías, no tempo de Isaías, o Senhor fez uma promessa para o seu povo, que uma virgem daria à luz um menino. Depois do profeta Isaías vieram outros profetas, passaram-se muitos anos. E então o Senhor, por 400 anos, o Senhor ficou em silêncio. E aqui no livro de Mateus, no primeiro livro do Novo Testamento, essa promessa se cumpre. E antes de entrarmos na mensagem nessa noite, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te perguntar: há quanto tempo o Senhor está em silêncio contigo? Aleluia. Quanto tempo faz que o Senhor te fez uma promessa e Ele ainda não cumpriu? Certamente não tem 400 anos, irmãos, porque hoje ninguém vive 400 anos. Talvez os irmãos podem sentar. O próximo eu leio aqui mesmo, não tem importância. E os irmãos só acompanham aí, porque eu vou fazer os irmãos ficar em pé. Hoje, ninguém vive 150 anos. Quem tem muita saúde e se cuida muito bem, talvez chegue até os 110. Eu nunca conheci ninguém com essa idade, né? Já conheci, acho que a pessoa mais idosa que eu já conheci, ela tinha 103 anos. Faleceu com 103 anos. Então, certamente, irmãos, a promessa que o Senhor te fez não tem 400 anos ainda. Talvez tenha 10, talvez tenha 20, talvez tenha 30. E talvez depois que o Senhor te fez essa promessa, Ele tenha estado em silêncio. Mas eu quero que você fique atento à palavra nessa noite. E que através dessa palavra, o Senhor possa renovar e reforçar a tua fé. Porque o Senhor fez
fez uma promessa para o seu povo. E durante 400 anos esse Deus ficou em silêncio. Aleluia. E muitas vezes, irmão, o Senhor faz uma promessa para mim e para você. E às vezes nós andamos de igreja em igreja, pulando de galho em galho, procurando alguém que se levante no meio da multidão. Aleluia. E digo tão famoso, eis que te diz o Senhor. E procuramos pessoas que venham confirmar aquela promessa. Mas quando você conhece o Deus que te fez a promessa, quando você sabe aquele que te prometeu, quando você sabe que Ele é fiel para cumprir, você não precisa que o Senhor venha te confirmar nada. Você crê, você sabe, você espera. Aleluia. Glória. Ainda que Ele esteja em silêncio. E durante esses 400 anos em que o nosso Deus ficou em silêncio, muitos desistiram, muitos desanimaram. Mas ainda havia um povo que cria e esperava essa promessa. Ainda havia um povo que passava de geração em geração e dizia: olha, o Senhor falou através do profeta Isaías. Eu não conhecia o profeta Isaías. O meu bisavô, o meu tataravô, ouviu o profeta Isaías falando que o Senhor enviaria um Salvador e que ele nasceria de uma virgem. Louvado seja Deus. E aqui no livro de Mateus, depois de 400 anos em silêncio, e mais alguns anos em que o Senhor falou e confirmou essa promessa através dos profetas, nós vemos aqui a promessa se cumprir. Meu Deus, aleluia. E sabe o que é mais engraçado, irmãos? Que muitos daqueles que esperavam a promessa não estavam prontos quando ela se cumpriu. Muitos dos fariseus que conheciam a palavra do Senhor de cabo a rabo totalmente, que decoravam as escrituras, que muitos deles não precisavam nem ler, já sabia de cor, conheciam a passagem de Isaías de cor, não estavam prontos quando a promessa se cumpriu. Então, o que eu e você aprendemos essa noite? Não adianta você ter uma promessa. Não adianta você esperar pela promessa se você não estiver pronto quando a promessa se cumprir. Porque ela vai se cumprir. E quando eu falo de cumprimento de promessa, eu falo muitas vezes é daquele pelo qual você tem orado. O dia que o Senhor salvar, você precisa estar pronto. Porque assim como quando o Senhor Jesus veio, Ele não veio da maneira como os fariseus esperavam. Porque sempre que o Senhor levantou um Salvador para o povo, o Senhor levantou um guerreiro. O Senhor levantou um líder de guerra. E quando se falava em Jesus, se falava na raiz de Davi. Então eles estavam esperando um rei. Eles estavam esperando alguém de uma linhagem real. Eles estavam esperando alguém que se vestisse como rei, que andasse como rei, que se portasse como rei da terra, porque eles eram terrestres. Mas aqueles que sabem que são celestes e sabem como o verdadeiro Deus se comporta, reconheceu a Jesus. A palavra de Deus nos diz que havia uma mulher no templo, uma senhorinha já, o nome dela era Ana. E que quando ela pegou aquele bebê no colo, ela reconheceu que ele era o Filho de Deus. A Bíblia nos diz que aquele que é espiritual decide o que é espiritual. E aquele que é carnal decide o que é carnal. Seja espiritual para discernir as coisas que vêm de Deus. E é engraçado que aquele povo esperou por tanto tempo, né, a vinda do Messias. E o Messias passou perto de muitos deles e eles não o reconheceram. A palavra diz que eles o desprezaram e que nele não foi achado formosura. Como é que pode, irmãos? Eles também conheciam essa parte da palavra, porque eles conheciam todo o Velho Testamento. E o profeta Isaías,
Quando ele profetizou sobre o Senhor Jesus, ele também profetizou essa parte. Ali no capítulo 53 de Isaías, de que nele não achariam formosura e que ele seria desprezado. Porque muitas vezes, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós selecionamos. Como quando você vai, eu chamo de quitanda. O meu esposo sempre ri de mim. Na verdureira. Porque lá em São Paulo é quitanda, né, moço? Aí de quitanda ele fica rindo de mim. Na verdureira. E você vai comprar as suas verduras. Você separa aquilo que você quer. Certamente você não vai pegar algo que seja amargo. Mas quando você lê a palavra de Deus, aqui não é uma verdureira que você pode separar só aquilo que é doce, só aquilo que você quer. Você tem que comer tudo. É verdade, aleluia. Porque uma criança ou um adulto que seja, para ser forte, tem que comer tudo. Lá em casa eu costumo dizer, quando tem um remédio que é amargo, os dois homens que moram lá em casa, eles não gostam. Eles reclamam. E eu digo para eles, não é para ser gostoso, é para curar. E Deus tem dito para mim e para você nessa noite, que a palavra de Deus, independente de se é gostoso ou não, independente de se é amargo ou não, ela foi feita. Glória, glória a Deus! Tem enfermidades que você toma um remedinho doce e você sara. Mas tem enfermidades que tem que ser um remédio amargo. Então, se você quer ser curado, não faça da palavra de Deus como uma verdureira. Separa só aquilo que você quer. Pega aquilo que é necessário. Porque eu tomo insulina. E se eu disser para você que todas as vezes que eu tenho que me furar, eu gosto, eu não gosto, irmãos. Mas eu sei que é necessário. Para que eu permaneça viva, é necessário. E na palavra de Deus não é diferente. Tem palavras aqui na Bíblia que quando eu leio, me dói. Porque nem tudo que está escrito aqui, a gente quer fazer. Quem é que gosta de perdoar? Quem é que gosta de se humilhar? Quem é que gosta de abrir mão do seu para fazer para o outro? É difícil, irmãos. Mas se eu quero permanecer viva, eu preciso fazer. Ainda que me doa, ainda que me custe, eu vou fazer. Porque eu quero ficar forte. Glórias a Deus! Vamos ler aqui em Mateus. Mateus 1, do 18 em diante, eu vou ler, os irmãos acompanham, amém? O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se de ter concebido do Espírito Santo. E então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías, que foi aquela passagem que nós lemos em princípio. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido, Deus conosco. Aleluia, louvado seja Deus. Maria foi escolhida do Senhor, né, irmãos? Dentre
tantas mulheres, né? Dentre tantas princesas, porque haviam reis naquela época. E talvez os fariseus daquela época, aqueles que conheciam, né, essa profecia, toda vez que uma princesa ficava gestante, eles já achavam que dali nasceria o Messias. Aqui, quando o anjo aparece a José em sonho, ele diz a José: José, filho de Davi. Será que os religiosos daquela época sabiam que José era da descendência de Davi? Será que o próprio José sabia que ele era da descendência de Davi? Porque de Davi para Jesus e para José foram muitos anos, né? Se esses dias o cara tinha que fazer a árvore genealógica dele, que é o quê? 20, ele estava com 13, no máximo 50 anos. Ele já não estava dando conta? Ele tem que saber o nome de vô, tataravó, bisavó. Imagina 400 anos foi só de Isaías. Davi foi muito antes de Isaías. Então é muita geração. Nem mesmo José sabia que ele era descendente de Davi. Verdade. Mas o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, ele conhece. E ele sabe. Ele sabe até se eu e você somos descendentes de Davi. Apesar de mais de 2.000 anos, né? E o anjo, quando José estava com Maria, Maria era virgem. E o anjo visitou a Maria. E ela concebeu. E José viu os sintomas, né, irmão? Porque a tendência da barriga é crescer, né? E é bonito, assim, como o Senhor foi cauteloso e minucioso em escolher os pais de Jesus. Porque quando o Senhor escolheu a Maria, ele escolheu também a José. Verdade. Porque ele era o que seria esposo de Maria. Não foi só Maria escolhida, José também. Porque se fosse qualquer outro homem daquela época, ele não ia sair escondidinho e deixar ela grávida. Ele ia apedrejar, ele ia espalhar. Até mesmo porque, a partir do momento que José fugisse e deixasse Maria grávida, toda a desgraça que estava sobre ela, que não era porque ela estava concebida do Espírito Santo, mas se acaso ela estivesse grávida de um homem, cairia sobre José. Ela poderia muito bem jogar a culpa em José e dizer que ele a havia abandonado e que o filho era dele. Então, quando José tentou abandonar Maria, ele só estava confirmando que ele era verdadeiramente o melhor a ser escolhido para ser o pai de Jesus. Porque antes de Jesus nascer, ele já estava dando o exemplo do que é amor e do que é perdão. Porque ele amava Maria de tal maneira que, ainda que em seu pensamento, porque até então o anjo não havia aparecido para José, então para ele Maria havia o traído como homem até então, mesmo ele sabendo da sua traição, ele não jogou o pecado dela em rosto. Ele tomou sobre si o pecado de Maria. E ele estava disposto a levar sobre si o pecado de Maria e deixá-la como inocente. Alabê-lo, Espírito Santo de Deus. Olha Jesus, olha Deus aí mostrando o que ele ia fazer comigo e contigo. Que muitas vezes viramos as costas para o Senhor, pecamos contra o Senhor, traímos ao Senhor. E ainda assim, ele tomou sobre si a nossa vergonha e ele se fez maldito por mim e por você. Assim como José estava disposto a fazer com Maria. Não importa se quando eu for embora disserem que eu que errei, que eu que sou errado e que ela é inocente. Aleluia. Então, José tem um sonho, um anjo aparece para ele, né? E diz: irmãos,
Isso Deus da glória. nunca tinha acontecido. De uma mulher ficar grávida, virgem. José podia pensar, mas tinha que ser logo comigo? Ele poderia não crer. Ele poderia achar que era um sonho qualquer, que era algo da sua mente. Ele não era obrigado a acreditar. Deus não ia castigá-lo se ele tivesse ido embora. Ele não era obrigado a crer. Como eu e você, nós não somos obrigados a crer. A fé é uma escolha. Deus nunca impôs a ninguém crer. É uma escolha. Eu escolho crer. E quando ele teve aquele sonho, o anjo falou com ele. O anjo citou essa passagem. E José era conhecido. Porque José era judeu. E todo judeu, com 12 anos, tinha que saber de qual a Corão. José conhecia a palavra. Mas conhecer a palavra não é suficiente. Tem um salmo que diz, Davi diz assim: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se José fosse um leitor da palavra, como muitos hoje em dia, que só lê, eu já li a Bíblia 50 vezes, mas não conhece, mas não guarda. Quando ele tivesse aquele sonho, ele não ia nem se lembrar dessa passagem. E ele não ia crer. Porque o que gera fé na minha e na tua vida é o conhecimento da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. Então, se você não conhece, como é que você vai crer em algo que você não conhece? É como quando você faz uma amizade. Como é que você vai acreditar naquela pessoa se você não conhece aquela pessoa? Essa é a necessidade de conhecermos a palavra de Deus. E não só lermos, como muitos fariseus liam e não guardavam, mas guardar. Porque a palavra diz assim que nós temos que resistir o dia mau. E esse era um dia mau para José. Até então, a mulher da vida dele, aquela a qual ele tinha escolhido para ser sua esposa, estava grávida de outro. E sabe o que é interessante? O Senhor, quando o Senhor foi lá, e o Espírito Santo e Maria concebeu, Deus poderia ter mandado o anjo visitar o sonho de José na mesma hora, irmãos. É verdade, Deus é onipresente, é onisciente. Deus pode fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. O Senhor é capaz de curar a minha e a tua vida no mesmo instante. Falar comigo e contigo de maneiras diferentes através da mesma palavra. Mas aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração através dessa palavra é algo, no teu coração é outro. Chega de maneira diferente. Porque aquele que serve, serve diferente. O Espírito Santo, ele dá uma porção para cada um. Glória a Deus. E se o nosso Deus fizesse, na mesma hora ele dizia: não, já vou preparar José, né? Porque essa barriga vai crescer. Então, antes que ele apedreje a Maria, eu já vou avisar ele antes. Mas o Senhor conhecia a José. E o Senhor queria testar a José. Não, o Senhor não nos tenta. O Senhor nos prova para que sejamos aprovados. Então o Senhor falou assim: eu não vou avisar a José, não. Eu vou ver se o que ele leu, o que ele decorou, ele guardou no coração. Porque eu posso recitar aqui, eu não posso, né, irmão? Porque eu não sei de qual não. Mas eu poderia ter muitos versículos da Bíblia decorado e citar para você como uma poesia, coisa mais linda. Meu Deus, que coisa linda. Mas se eu não tenho essa palavra no meu coração, não adianta de nada, irmãos. E aí o Senhor disse: não, vamos ver qual que vai ser a atitude de José. Vamos ver se ele serve para ser o pai do meu filho na terra. Porque José, ele foi o exemplo de Jesus na terra enquanto ele era criança. E aí o Senhor falou: não, vou deixar a barriga crescer e vou ver o que
fazer, né? Vamos ver se decorar o Corão fez diferença na vida desse daí. E fez, né, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é amor, ela é renúncia, ela é misericórdia, ela é compaixão, né? Quando nós vemos ali, no Velho Testamento, quando nos mandamentos, né? Não nos 10, né? Mas nas diretrizes, né? Nas leis a qual o Senhor foi instruindo a Moisés a instruir o povo. Uma delas dizia que 7 anos depois a dívida deveria ser perdoada, né? Que você não deveria cobrar juros do teu irmão. Que você deveria, quando você fosse colher as suas plantações, aquilo que caísse, você deveria deixar para a viúva. E era viúva muitas vezes de homem que você não conheceu, pessoas que não eram do teu convívio. Toda a palavra de Deus vem nos falando de amor, vem nos falando de renúncia, vem nos falando de compaixão. E José tinha isso muito no coração dele, quando ele tentou deixar a Maria, né, secretamente, para que ela não fosse apedrejada. E quando o anjo do Senhor apareceu àquele homem e falou aquela palavra que ele conhecia, porque como judeu ele decorava, né, o Alcorão, e ele creu. Sabe o que é mais engraçado? Quando você olha para a vida de Zacarias, Zacarias era um sacerdote. Ele era aquele escolhido para entrar ao templo, no Santo dos Santos, com a cordinha, né? Como o pastor já pregou aqui outro dia, que se estivesse aprontando, só voltava ele fulminado e a cordinha. E se fosse no tempo de hoje, irmão, ia faltar fogo e corda. E ele era sacerdote. E quando ele entrou no templo, e o anjo apareceu para ele, e falou que a mulher dele, que era estéril, né, Isabel, ela daria à luz uma criança, ele não creu, irmãos. E ele era sacerdote. José não era sacerdote. E o que fica para mim e para você essa palavra? Não precisa ser pastor. Não precisa ser presbítero, nem levita. Não precisa pregar, você só precisa crer. Para que Deus use, você só precisa crer. Não precisa estar em cima do púlpito para que Deus te use. Você só precisa crer. Porque foi assim com José. O Senhor não poderia ter escolhido um sacerdote para ser pai de Jesus? Poderia, irmãos. Como poderia ter escolhido uma princesa para ser mãe de Jesus? Poderia. Mas o Senhor, Ele não nos escolhe por títulos, nem por aparência. O Senhor, Ele nos escolhe pela essência, que é aquilo que só Ele vê. Só o Senhor vê a tua essência. Só o Senhor conhece. A Bíblia diz que o coração humano é terra que ninguém anda. Mas a Bíblia diz que o Senhor conhece e esquadrinha corações. Então é muito interessante quando nós viajamos na palavra de Deus e nós observamos, né, que um sacerdote não foi capaz de crer. Um sacerdote estava lá no Santo dos Santos, nem foi um sonho, irmãos. O anjo apareceu, se materializou na frente de Zacarias. Ele estava no Santo dos Santos. Ele tinha ido ali para falar com o Senhor sobre o pecado do povo. E ele não creu. José estava dormindo numa casa com o Ele teve um sonho. Ele não foi falar com Deus. Deus veio falar com ele. E ele creu. Então creia. Aleluia! Creia. É só isso que Deus quer. Creia. E ele faz o sobrenatural. É Ele que opera o milagre. Mas todas as vezes a qual o Senhor curou alguém foi através da fé. A Bíblia diz assim: é uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é muito que o Senhor tem pedido para mim e para você. E muitas vezes a nossa fé não alcança. E eu falo isso para o Senhor. Às vezes eu olho para a vida da minha sogra e eu falo: meu Deus, me ajuda a minha fé a alcançar a fé dessa mulher, Senhor. E olha para que tudo que Deus fez na vida dela.
em tudo que Deus faz. E quando ela ora para alguém, ela crê. Ela crê. Eu digo para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Que eu possa plantar esse grão de mostarda e que cresça uma árvore. E que essa árvore dê frutos. E que através desse grão de mostarda que eu plantar e desse pé de mostarda que nascer, que caiam muitas sementes de mostardas. E que aqueles que não têm fé, através daquilo do que eu acredito, peguem a sua semente de mostarda e comecem a crescer. E que outros plantem, e que outros pés de mostardas nasçam, e que outras sementes caiam, e que outros peguem, e que outros creiam. Eu peço muito isso para Deus. Eu peço muito para que o Senhor tire a minha incredulidade. Porque nós somos humanos. E nós olhamos o natural. Glória a Deus. E se José tivesse olhado o natural, talvez a história teria sido diferente. Se Isabel, a mulher de Zacarias, aquela que não estava lá no templo e que não era sacerdote, se ela tivesse olhado para o natural, talvez o milagre não tivesse acontecido. Se Zacarias não tivesse caído em si e recobrado a fé, ele estava mudo, tinha morrido mudo, porque ele só voltou a falar quando ele escreveu o nome de João no papel. Quando todos achavam que ele se chamaria Zacarias, né? Porque era um costume daquela época, e eles já eram velhos, e aquele provavelmente seria o único filho. Certamente ele vai querer perpetuar o nome dele. Isabel dizia: não, é João. E o povo: não, essa mulher está louca, não tem nenhum João na tua família, mulher. E o homem vai lá e escreve João, a boca dele se abre. Meu Deus, aleluia. É através da fé que você vai contar a tua vitória. É através da fé que você vai colocar em prática, que você vai contar Amém, a tua eu creio, vitória. Jesus. Então essa Glória a palavra Deus. o Senhor me trouxe aqui nessa noite, não para pregar para você, irmãos, primeiramente para mim, porque eu preciso. Para que você pegue a tua semente de mostarda, plante em algum lugar, regue todos os dias, porque ela vai crescer, ela vai dar fruto. E vão surgir outras sementes de mostardas, para aqueles que não têm fé, possam alcançar a graça de Deus. Não olhe o tempo que passou. Não olhe para o silêncio de Deus. Olhe para a promessa. E esteja pronto para a promessa. Pega a palavra, esconde. Davi disse assim: eu escondi a tua palavra no meu coração. Por que que ele escondeu? Tem um monte querendo roubar a palavra que Deus deu para mim e para você. Quando Jesus falou sobre a pregação, sobre as sementes, que uns caíram entre pedregulhos, né? E teve umas que caíram no chão e os pássaros vieram e comeram. Não é diferente na minha e na tua vida. Quando a gente pega a palavra de Deus, e quando eu digo palavras de Deus, são palavras que muitas vezes foram pronunciadas aqui nessa noite. Versículos, ou algo que o Senhor falou através da sua palavra para fortalecer a minha e a tua fé. Se você não esconder, alguém pode roubar. Porque a palavra diz assim, que o Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Não deixe que ele roube nada que o Senhor te deu. Nada. Não permita que ele venha roubar nada que o Senhor te deu. Porque se José tivesse perdido aquela palavra no meio do caminho, quando ele teve aquele sonho com aquele anjo, ele não tinha aquela palavra. E ele não tinha sido o pai de Jesus. Aquele que ensinou o Senhor Jesus a trabalhar com madeira. Sabe o que é interessante, irmãos? Aquilo com o qual o Senhor Jesus trabalhou por 36 anos foi aquilo que o matou. Porque ele foi morto no madeira. E muitas vezes, aquilo que nós temos trabalhado por muitos anos tem nos matado.
Às vezes, a palavra que foi lançada na minha e na tua vida, há muitos anos, tem nos matado. Porque ainda não se cumpriu. E o silêncio de Deus, para muitos é como se o Senhor deixasse de existir. Mas nosso Deus, Ele é eterno. E peça para Ele para que, quando a promessa se cumprir, porque ela vai se cumprir, viu? Não interessa quanto tempo vai demorar. Porque outro dia nós estávamos conversando, eu e meu esposo, e nós estávamos falando não sobre promessa, mas nós estávamos falando sobre a perfeição do nosso Deus. Que o Senhor, Ele nunca vai contra a sua palavra. Que o Senhor, Ele é perfeito. Ele nunca vai contra a palavra dele. Então aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Cumpriu na vida daquele povo de Israel, mesmo teimoso, né? Ô povinho, que misericórdia. Mas não se cumpriu? Vai se cumprir na tua vida também. Mas esteja pronto. Esteja pronto. Esteja com a palavra guardada no teu coração. Creia. É só isso que Deus pede para você nessa noite. Creia. Não importa o que os seus olhos material, físico, está vendo. Pede para que o Senhor abra os teus olhos espirituais. Para que você possa ver o que Ele vê. Porque a visão do nosso Deus é muito mais longa. Aleluia. E eu quero agradecer a minha oportunidade. Pedir para que essa palavra continue falando no teu coração. Que ela possa arder, que você possa degustar dela durante muitos dias. E que quando vier a dúvida, que quando vier o tempo de espera, né? Ninguém gosta de esperar. Você possa se lembrar que passaram-se 400 anos, mas a promessa se cumpriu, amém? E eu quero agradecer em nome de Jesus. Glórias a